diante dele toda a terra. Queridos e amados irmãos, graça e paz, mais uma vez na presença de Deus e reunidos com a intenção de ouvirmos a voz de Deus, de entoar a Ele cânticos e elevarmos a Ele as nossas orações. Gostaria de convidar os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 7, versículos de número 48 e 49. Atos, capítulo 7, versículos 48 e 49, onde nós ouvimos a voz de Deus. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Bondoso Deus, Deus Criador dos céus, Deus Criador da terra, Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Foi o Senhor também quem nos criou, Pai. Foi o Senhor quem, quando nos viu dia a dia nos afastarmos da presença e dos caminhos do Senhor, foi o Senhor quem, por amor, enviou o teu Filho amado para nos resgatar, assumindo o preço, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, morrendo por nós na cruz do Calvário. E diante do Senhor, neste momento, nós nos achegamos, ó Deus, e rogamos que o Espírito Santo traga ao meu coração, ao coração de cada um dos teus filhos que nos acompanham neste momento, ó Deus, a certeza de que somos pecadores, mas a segurança de que estamos diante de um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Queremos então, Pai, rogar ao Senhor: Deus, misericórdia, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, e sopra sobre nós do entendimento, a iluminação, Deus, a compreensão da palavra. Deus, que as orações, que os cânticos feitos, entoados, ó Deus, encontrem no Senhor, graciosamente. Ó Deus, um coração acolhedor. Em nome de Jesus, fala, pois o teu povo, teus filhos, ó Deus, estão atentos a ouvir a voz do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto
persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Irmãos, como é bom ser sondado, ser amado pelo nosso Deus. A palavra de Deus nos registra uma orientação, um ensinamento da parte de Jesus, Senhor e Mestre das nossas vidas, que está registrado no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Gostaria de convidar os irmãos a acompanharem a leitura e fazerem a leitura onde os irmãos estiverem. No texto do capítulo 15 de Lucas, como eu disse, versículo 17 ao de número 24, onde nós ouvimos de Deus a voz dizendo: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha como é maravilhoso, como Deus recebe a mim e a ti, a cada um de nós, quando o Espírito Santo nos convence do pecado e nós, ouvindo a voz do Espírito, nos dirigimos àquele que diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Em Cristo, nos braços do Pai, nós encontramos descanso para nossas almas. Vamos orar ao Senhor. Aquilo que o Espírito Santo trouxer à tua mente, trouxer ao teu coração agora, como atitudes, como pecado, como aquilo que não agrada, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que entristece o teu coração, o meu coração, assim como entristece também o coração do Pai. Vamos renunciar, vamos confessar diante de Deus, que na presença e na pessoa do Filho correu, nos abraçou e nos beijou. Pai de amor, receba-nos, Pai, ó Deus, arrependidos e contritos, Pai, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada. Até mesmo, ó Deus, o arrependimento que em nós é gerado é a ação graciosa do Espírito Santo em nós. Por isso queremos render graças ao Senhor e neste momento suplicar, Pai, receba, Pai, ó Deus, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, ó Deus, e perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Ó Pai, para que haja festa, haja alegria nos nossos corações. Ó Deus, em estarmos diante do Rei da Glória. Em nome de Jesus, assim oramos, arrependidos, Pai, e buscando no Senhor, ó Deus, uma nova vida. Uma vida que glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Amém.
Queridos, reconciliados com Deus na pessoa de Cristo Jesus, vamos louvar a Deus com a convicção de que Deus graciosamente nos recebe diante do trono dele. Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 5, nos diz as seguintes palavras: Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Vamos louvar ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Irmãos, cremos que Deus tem muito ainda a falar aos nossos corações e nessa convicção, nessa certeza, nós queremos recorrer então ao texto da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8. Gostaria de convidar os irmãos a acompanharem a leitura no capítulo 8, do primeiro ao versículo de número 11, onde nós ouvimos de Deus a seguinte palavra. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Pai, nós somos pelo Teu Espírito também, neste momento, levados à presença de Jesus. O Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Salvador das nossas almas. Ó Deus, e diante de Jesus, e no nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor neste momento. Ilumina, ó bondoso Pai, a nossa mente, traga para nós o entendimento da palavra. Não permita, Deus, que os nossos ouvidos estejam obstruídos, impedidos, ó Deus, de entender aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, aos teus filhos. É a nossa oração, Pai, confiados no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como a palavra de Deus nos ensina, nos orienta,
E nós podemos então ver, não nesse texto somente, mas pegando um pouquinho do texto que antecede, as passagens que antecedem, que são narradas pelo apóstolo e pelo evangelista João, nós observamos que ele narra nos textos que estão um pouco antes, como Jesus vivia neste momento, naquele momento do ministério, um momento extremamente conflituoso. Mais especificamente, era um confronto entre aqueles que o ouviam, seus ouvintes, e com muita intensidade nas perseguições que Jesus sofria, principalmente e especificamente nesse caso, perseguido pelos judeus. Quando nós voltamos um pouquinho, nós podemos observar que Jesus realiza vários milagres. Voltando ao capítulo de número 5, ainda no primeiro versículo, nós observamos que Jesus, chegando a Jerusalém, ele purifica, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. Dali geram, lógico, algumas discussões, os judeus questionando por que quem tinha curado. Lá no capítulo 5 ainda, versículo 18, diz: por isso os judeus procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, já que ele curou aquele paralítico num dia de sábado, mas também ele dizia ser filho do próprio Deus. Os judeus, então, principalmente a liderança do povo judeu, os mais entendidos, ou que se julgavam mais compreendedores da lei, eles começaram a perseguir Jesus, alegando que a intenção, e deixando clara a intenção de matar Jesus. Contudo, mesmo sendo ameaçado, Jesus passou a confrontar através da exposição da verdade e explicava então a sua missão. As palavras de Jesus, elas penetravam os corações de todos os que ouviam, e ele incendiava os corações. Alguns o amavam e o seguiam, e outros o odiavam e perseguiam. Uns admiravam, uns seguiam Jesus, como aqueles que se convertiam, que eram pelo Espírito Santo convencidos de que ele era de fato o Filho de Deus. Mas aqueles que eram mais entendidos, os que julgavam ser entendedores da lei, eles na verdade perseguiam a Jesus. Como um dia disse Paulo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando Paulo diz: nós somos o bom perfume de Cristo, e esse perfume ele tem cheiro de morte para os que morrem, os que rejeitam, mas também esse mesmo perfume tem o aroma suave e doce aroma da vida para aqueles que se salvam. Em Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, na segunda carta aos Coríntios. Entramos então ao longo, voltando a João, no capítulo de número 6, um longo capítulo, o capítulo 6 é bem grande, onde Jesus, ele multiplica pães, ele anda por sobre as águas, ele confronta os judeus e ele põe à prova os seus próprios seguidores, os discípulos. Alguns dos discípulos mesmo o abandonam, e chega ao ponto, no capítulo 6 ainda, versículo 60, muitos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o seguinte, queridos: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Foi nesse momento que nós podemos então observar o registro, lá no versículo de número 67, quando Jesus se volta aos 12, aos discípulos mais próximos, e pergunta a ele: e vocês, não querem ir também atrás deles? Não querem também me abandonar? Foi quando o Espírito Santo capacitou o apóstolo Pedro a responder as seguintes palavras: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus, ele traz uma forma, e da forma que ele sabiamente fazia, ele prova, põe à prova, e ele separa joio de trigo, aqueles que de fato estavam seguindo porque o Espírito Santo tinha convencido e convertido o coração, e aqueles que eram meros interesseiros. E Jesus continua ainda essa peneira e essa prova em meio aos discípulos, e Jesus fala o seguinte: entre vocês, entre os 12, é o diabo. Jesus ali denunciava o conhecimento de que ele tinha, de que entre os 12 havia um que iria traí-lo. Jesus foi abandonado pelos discípulos, Jesus foi rejeitado pela família, não foi apoiado
família nuclear, Jesus foi perseguido pelos judeus, mas Jesus não perdeu o foco da missão que ele tinha, a missão que ele veio cumprir, que foi salvar o pecador, assim como eu e você, como nós pecadores. Ao chegar a esse capítulo do texto para a nossa reflexão, capítulo de número 8, nós observamos então que Jesus havia ido ao Monte das Oliveiras, era um costume de Jesus. Logo pela manhã, ainda na madrugada, Jesus volta ao templo e, chegando ao templo, foi procurado pelo povo. Jesus, então, no templo, começa a ensinar ao povo, aqueles que se aproximavam dele. E quem chega, queridos? Enquanto Jesus ensinava o povo, Jesus é interrompido pelos escribas e pelos fariseus, os doutores da lei e aqueles que julgavam ser fiéis cumpridores dessa lei. E o que eles queriam, o que eles traziam? Eles traziam uma mulher que, segundo o texto, foi pega em flagrante adultério, foi surpreendida em ato de adultério. Eles interrogaram, interrompendo Jesus, e eles expuseram a mulher, eles humilharam aquela mulher, eles fizeram com que aquela mulher ficasse em pé diante de todos. E a pergunta que eles fizeram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Disseram eles: Moisés nos mandou apedrejar mulheres pegas em situações como essa. E o Senhor? O que o Senhor diz? Vejam, meus irmãos, a maldade que o texto mesmo nos traz, que estava no coração, por trás daquela pureza que externamente estava exposta, que estava tentando ser demonstrada. Eles queriam, na verdade, expor aquela mulher. Eles queriam, na verdade, matar a Jesus. A artimanha dos corações envenenados pela inveja e por todo tipo de pecado fizeram que aqueles líderes judeus levassem a Jesus um desafio. Se Jesus dissesse: está certo, está tudo certo, se Moisés manda matar, que mata, eles aproveitariam a atitude e a afirmação de Jesus para levar Jesus aos romanos e acusarem Jesus de usurpar uma função que naquele tempo, pois eles estavam sob o domínio do Império Romano, que era dada e era confiada somente aos romanos. Só o Império Romano poderia decretar e executar a pena de morte. Se Jesus, pelo contrário, dissesse: não matem essa mulher, eles levariam Jesus então ao tribunal dos judeus, o Sinédrio, e ali diriam que Jesus estaria violando a lei, porque se, segundo o entendimento deles, Moisés dizia que pessoas pegas naquela situação, no caso do adultério, deveria ser morta, e diziam eles ainda, deveriam ser apedrejadas, e diziam eles ainda, a mulher pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada, então a situação seria outra. Jesus seria acusado de alguém que estava ensinando a violar a lei de Moisés, que seria um crime segundo, ou um ato falho, segundo a lei dos judeus. Então eles queriam pegar Jesus de qualquer forma. É necessário então nós entendermos que a sabedoria, e somente na sabedoria de Jesus, pode levar a uma resposta correta. Não existia outra opção a não ser aquela que o próprio Espírito Santo, Deus, ensinou, e o Deus presente na pessoa do Filho, ele nos ensina. O primeiro ato de Jesus foi ignorar. Diz o texto que Jesus, inclinando, se escrevia com o dedo na terra. Interessante que Jesus não deu muito ouvidos ao que eles perguntavam, conquanto estivessem de fato ouvindo e sabendo o que estava no coração deles. Jesus só respondeu quando eles passaram a insistir. Eles fazem, então, mostram essa insistência. Quem tiver, foi a resposta de Jesus. Quem estiver sem pecado, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra na mulher. Jesus, naquele momento, ele mostra para nós uma segunda atitude do coração soberano, da capacidade soberana de Deus de sondar os corações. Jesus, naquele momento, faz com que aqueles homens, aquelas pessoas que ali estavam, fossem arguídas pelo próprio coração.
Interessante que o salmista Davi, no Salmo de número 139, o primeiro e o penúltimo versículo, nos dizem: Senhor, tu me sondas e me conheces. Lá no versículo 23 do Salmo 139, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus tudo sabe, queridos. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus pensando que Ele não conhece as nossas intenções. Jesus entendia muito bem qual era o propósito, qual era a intenção que estava por trás da atitude dos judeus. Não era nada de piedade nem de justiça. Pelo contrário, era uma artimanha para matar o Rei da Glória. Jesus, então, ele mostra. Interessante, o salmista, quando nós vamos pensar, primeiro ele afirma no versículo inicial do Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Não tem como fugir do conhecimento de Deus. Interessante que Davi, quando foi escolhido, quando Samuel foi enviado à casa do pai de Davi, à casa de Jessé, para ungir aquele que Deus havia escolhido para reinar no lugar de Saul, interessante que o próprio Samuel ouviu de Deus. Quando ele estava confuso, sem saber qual dos filhos ungir, ele pensou que seria o mais forte, o mais velho, mas aí Deus fala: o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Deus está vendo o meu coração, Deus está vendo o teu coração. O nosso Deus, enquanto nós aqui estamos diante dele, nesse culto, estamos buscando a presença de Deus. Isso é o que eu posso ver, isso é o que os olhos humanos podem ver. Que seja assim mesmo, porque o nosso Deus, Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações. Jesus então põe os escribas e fariseus diante do mais terrível inimigo que eles podiam ter. Eles eram maus, eles eram perversos, eles eram cruéis. E Jesus então pôs aqueles escribas e fariseus diante da própria consciência. Eles eram assassinos. Eles não podiam fugir da própria consciência. O coração daqueles homens destilava o mal, o ódio. Diz o texto que eles, acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar dos mais velhos. E foram todos se retiraram, porque a consciência daquele que confia nos próprios méritos os acusa. Mas a consciência daquele que só em Jesus encontra socorro, na verdade confessa o pecado e busca nele socorro. Vejamos, queridos, como Jesus, que é poderoso, extremamente sábio, ele pode nos ensinar neste momento. Jesus, ele confronta os judeus, a liderança, os religiosos. Jesus confronta até mesmo aqueles que o seguiam. E vamos ver, então, o que Jesus fala. Olha que coisa interessante que nós podemos observar. Algumas pessoas levantam teses. Jesus, quando se inclina, começa a escrever com o dedo na terra. As teses são: o que será que Jesus estava escrevendo? A Bíblia não me fala, a Bíblia não me revela. Mas é interessante nós, aqui, como conjectura, observarmos um detalhe. Enquanto Jesus foi confrontado pela lei de Moisés, Moisés manda matar essa mulher. E o Senhor o que faz? Jesus se inclina e começa a escrever na terra, com o dedo. Quando nós vamos o texto em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, nós observamos como foi que Deus deu a Moisés, que eles aqui diziam que Moisés tinha mandado. Na verdade, Moisés tinha recebido de Deus. Deus escreveu nas tábuas de pedra com o dedo. Interessante quando Jesus faz esse paralelo, Jesus escreve. Interessante, nós podemos aqui ver que aquele que mandou Moisés dar aos judeus, aos israelitas, a lei estava diante dos próprios judeus. Não foi Moisés que deu a lei, foi o próprio Deus. E Jesus ali escrevendo, faz como o pai que escreveu com o dedo nas tábuas de pedra. Mas vamos ver ainda o que Deus tem para ensinar, o que Deus tem a falar a cada um de nós. Na verdade, Jesus quer hoje, e o Espírito Santo quer hoje, escrever no teu coração
os mandamentos de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo... um desafio para os irmãos, pega o texto que está em Êxodo 31, 18. Esse aqui é um teste para nós, assim, um exercício para nós. Eu queria que você mandasse no nosso grupo de WhatsApp o que está escrito nesse texto e também no texto da carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Deus, Ele se propõe na pessoa de Cristo e na ação do Espírito escrever as leis na tábua do teu coração, no coração de carne, não tábua de pedra. Diante de Jesus, eu gostaria de te perguntar: quem é você? Em que nível você se encontra neste momento? Você se encontra no nível desses crentes, desses fariseus, desses doutores da lei? Ou você se encontra como aquela mulher adúltera? Quem é você diante de Jesus? A adúltera? Ela foi surpreendida no próprio pecado. Quando o Espírito Santo me visita, a mim e a você, como Ele me encontra, como Ele te encontra? Ele te encontra senhor da lei, doutor da lei, um fariseu? Ou Ele te encontra como um pecador que reconhece que não tem nenhum mérito diante de Deus? Um pecador que, reconhecendo o pecado, na verdade não pode fazer nada. Não pode fazer nada além de se entregar diante daquele que nos surpreende no pecado. Nós somos santos, ou somos puros, somos doutores da lei. Temos sempre uma desculpa para dar. Ou nós somos igual aquela adúltera. Nós somos levados à presença de Jesus, nós somos humilhados diante de Jesus e diante do Senhor das nossas almas. Nós somos igual aqueles arrogantes judeus, ou nós somos como aquela humilde adúltera. Eu também, quando levado a Jesus, assim como aquela mulher foi levada à força, eu luto contra a minha carne. Eu vou a Jesus lutando contra a minha carne, negando o meu desejo. A vontade do coração do pecador é estar no pecado. Agora eu sou levado a estar diante de Jesus, a me quebrantar, a negar-se a mim mesmo, a pegar a minha cruz e então seguir Jesus. Eu não vou a Jesus porque o meu coração me leva a Jesus. Eu vou a Jesus porque o Espírito Santo me leva a Jesus. Aquela mulher foi levada a Jesus. Aquela mulher não foi porque queria ir a Jesus. Ela foi obrigada a ir a Jesus. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo me obrigou a ir a Jesus. Quando Ele me deu vida. Quando Ele me mostrou que o pecado, o universal, não é lugar para mim. Assim como eu creio que Ele também fez em teu coração. Mas diante de Jesus, quem você é? Um judeu, um santarrão, arrogante? Ou você é humilde como essa mulher adúltera? Quanto mais eu me achego a Jesus, mais eu ouço a voz do Espírito Santo me dizer. E o que eu posso dizer a Ele? Senhor, pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu não tenho palavra com a qual eu possa me defender diante de Jesus. Não tenho, a não ser pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Quem é você diante de Jesus? Quem é você? Outra observação que nós podemos ter nesse texto é que a mulher adúltera, e só a mulher adúltera, ficou diante de Jesus quando Ele propôs que ninguém, que só aquele que não tivesse pecado atirasse a pedra. Interessante que nós podemos observar, queridos, que todos saíram da presença de Jesus. Imagina, aquela mulher tinha sido levada à força, aquela mulher tinha sido levada contra a própria vontade. Se os acusadores daquela mulher saíram, ela podia muito bem fugir, mas ela não fugiu. Todos saíram. Saíram os escribas, doutores da lei, saíram os fariseus, aqueles que julgavam, cumpriam a lei. É interessante que saíram até aqueles que procuravam Jesus para ensinar, para que Jesus os ensinasse. Interessante, o texto diz que ficou somente Jesus e aquela mulher. Aquela mulher podia ter saído da presença de Jesus.
Mas ela não saiu. Todos, menos a mulher, só a adúltera. Quem você queria ser? Qual a situação que você está diante de Jesus? Quando todos saem da presença de Jesus, você sai junto com todos? Aquela mulher, ela não queria ter ido a Jesus, como eu já falei. Aquela mulher foi levada à força a Jesus. Aquela mulher foi humilhada. Aquela mulher foi exposta. Todos fugiram, todos saíram da presença de Jesus. Mas aquela mulher ficou diante de Jesus. Quem é você diante de Jesus? Aquele que, quando é confrontado, sai da presença de Jesus? Ou aquele que, quando é confrontado, permanece na presença de Jesus? Quem é você? Alguém que tem mágoa, que tem um argumento diante de Jesus? Ou aquele que simplesmente fica calado, que chora diante de Jesus? Se você ou eu também fosse um santarrão, nós já teríamos mudado. Tem outras coisas para a gente ver. Por que ficar ouvindo um sermão tão pesado? Como os discípulos fizeram quando Jesus os confronta. Duro esse discurso. Saíram da presença de Jesus. Mas o Espírito Santo falou através de Pedro. Que ele fale através do teu coração. Fale ao teu coração neste momento. Que somente em Jesus nós temos palavra de vida eterna. Aquela mulher permaneceu. Se eu for humilde, se eu me entregar, se eu reconhecer que eu não sou melhor do que aquela adúltera, se eu reconhecer que, assim como aquela adúltera, eu sou digno e sou merecedor das pedras, aí sim, eu posso ouvir de Jesus o que aquela mulher ouviu. Interessante nós observarmos que os santarrões, que os crentes, que aqueles que se julgam perfeitos, eles não têm motivo nenhum para estar na presença de Jesus. Mas aqueles que são humildes, aqueles que realmente reconhecem o quanto são dependentes da presença de Jesus, estes ficam. Mas a palavra de Deus continua nesse texto nos dizendo que Jesus não veio para me condenar, nem te condenar. Ele veio para te salvar e me salvar. A palavra de Jesus, no finalzinho do texto: onde estão aqueles teus acusadores, mulher? Nenhum. Ninguém te condenou. E Jesus fala para mim e para você: tem muita gente te acusando. O diabo está te acusando. A tua consciência está te acusando. Mas Jesus veio para te perdoar. Mas Jesus perdoa aquele que permanece diante dele, mesmo que não tenha sido levado de livre, de espontânea vontade. Mas aquele que, quando está na presença de Deus, na presença do Filho e na presença do Espírito, se humilha, se quebranta. E a palavra de Jesus para mim e para você, neste momento, é: filho, vai. Eu também não te condeno, mas vai e larga a vida de pecado. Não peques mais. Vamos orar. Pai, graças nós rendemos ao Senhor, Deus, pela presença do Senhor, porque o Senhor nos levou à presença gloriosa, santa e doce presença do Senhor. Deus, quando nós sequer esperávamos. Deus, nós fomos convertidos pela ação do Espírito, não pela decisão dos nossos próprios corações. O Senhor nos transformou, Pai, nos dando vida quando estávamos mortos. E assim como esta adúltera, todos nós somos pecadores. Meu Deus, todos nós somos dignos e merecedores do apedrejamento. Mas diante de Cristo Jesus, nós encontramos o perdão, a restauração. Nós encontramos uma nova chance de vivermos uma vida que agrada e que glorifica o Senhor. Por isso, em nome de Cristo Jesus, recebe, Pai, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão e um coração arrependido. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre
ti, e de ti